Eu quase derrubei a caixinha. Enfiei tudo de volta como deu. Fechei a tampa torta. Larguei em cima da cama. Saí correndo pela casa. Atendi o interfone ofegante. Era a voz de Dona Célia, pedindo desculpa pelo horário, dizendo que queria subir um minuto para falar de um assunto sério, se eu permitisse. Meu corpo inteiro gritou para eu dizer não, para inventar qualquer coisa, para deixar para amanhã. Mas alguma coisa na voz dela me fez concordar. Desliguei. Olhei rápido em volta. Me dei conta de que as cartas ainda estavam sobre a cama. A caixinha também. Corri para o quarto. Empilhei tudo de qualquer jeito. Enfiei dentro de uma das caixas de mudança ainda aberta. Empurrei a caixa para debaixo da cama, o coração martelando no ouvido. Assim que levantei, a campainha tocou. Abri a porta. Dona Célia não estava diferente, sem a vassoura, sem o sorriso educado. Vestia um casaquinho de lã, os olhos mais vermelhos, como se tivesse chorado ou perdido o sono. Ela pediu para entrar. Eu fiz um gesto. Ela passou, olhou rápida a sala, como se avaliasse o ambiente. Sentou na ponta do sofá. Eu fiquei na poltrona, de frente para ela. O silêncio durou alguns segundos, até que ela respirou fundo e começou. Disse que tinha ficado pensando em mim desde a conversa na portaria. Que vê uma mulher sozinha naquele apartamento de novo, depois de tudo. Tinha mexido com ela. Falou que na época da outra moradora, ela ainda não era síndica, mas já morava no prédio. Já via as coisas, já ouvia comentários. A voz dela começou firme, mas foi falhando com o tempo. Ela contou que no início ninguém levava a sério o que a mulher dizia. Os pedidos, as reclamações. Todo mundo atribuía ao divórcio recente, a fragilidade, um clichê. Mas Dona Célia, que também era mulher, também já tinha passado por casamento difícil. Dizia que acreditava em parte, pelo menos no sentimento. Porque tem um tipo de medo que a gente reconhece no olhar, ela disse, mesmo que não saiba explicar de onde vem. Ela contou que um dia subiu até o apartamento da outra moradora, por conta própria. Levou bolo, café, como desculpa para conversar, ver de perto. Disse que encontrou mais um lugar arrumado, silencioso, mas com uma coisa no ar, um peso, como se o ambiente estivesse segurando algo. Eu ouvi tudo com atenção, cada palavra, cada pausa. Ela continuou. Disse que essa mulher falava baixo, como se temesse ser ouvida, mesmo dentro da própria casa. Contou que, em uma dessas conversas, a moradora confessou que tinha certeza de que alguém entrava ali quando ela não estava, quando ela dormia, que sentia coisas mudando de lugar, cheiros vindo do nada. Dona Célia admitiu que, na época, não acreditou totalmente, mas também não desmentiu. Preferiu escutar. Falou que um dia a mulher mostrou cartas, assim como as que eu tinha encontrado, escritos, desabafos, sobre a sensação de não estar sozinha. Ao ouvir isso, meu corpo gelou. Eu pensei na caixa debaixo da cama, na caixinha escondida, no bilhete. Ela disse que, depois que a mulher desapareceu, ela nunca mais parou de pensar se tinha ignorado algum sinal importante, se poderia ter feito algo. O problema é que, com o tempo, a gente vai guardando tudo isso lá atrás, ela desabafou. Porque a vida continua. Chega morador novo. A gente pinta a parede, troca piso, finge que certas coisas não aconteceram. Eu perguntei por que ela estava me contando aquilo só agora, depois de eu já instalada, já envolvida. Ela hesitou, olhou para mim e disse uma coisa que me deixou sem ar. Porque eu sei que você encontrou alguma coisa. Eu vi nos seus olhos hoje cedo. E porque tem algo diferente na energia aqui desde que você chegou. Meu primeiro impulso foi negar.
dizer que eu não tinha encontrado nada. Mas a forma como ela falou energia não foi como as pessoas falam por falar. Ela parecia sentir mesmo. Eu decidi testar. Falei das cartas, dessa vez com mais detalhes, que falavam de vozes, de sensação de presença, sem mencionar o bilhete nem a caixinha. Ela fechou os olhos por um instante, como se confirmasse uma suspeita antiga. Disse que sempre acreditou que aquela mulher tinha deixado algo ali. Não só coisas, mas sentido, emoção, medo. Disse que, depois do sumiço, um irmão dela veio recolher quase tudo, mas que não parecia ter achado tudo. Ela escrevia muito, mais do que o que ele levou, ela comentou. E comentava de guardar coisas em lugares improváveis. Uma lembrança surgiu ali, da gaveta de fundo falso, da mesinha, da caixinha de metal. Por algum motivo eu não consegui falar da caixinha. Alguma coisa dentro de mim dizia para segurar mais um pouco. Talvez eu tivesse medo da reação dela, ou medo da proximidade com o que a mulher escrevia. Perguntei se ela sabia de algo mais concreto sobre o desaparecimento. Se suspeitavam de alguém, se havia algum nome, alguma pista. Dona Célia ficou muito séria. Disse que a polícia investigou o ex-marido, o irmão, alguns vizinhos, mas nada se provou. Sem sinais de luta, sem marcas de entrada forçada, nada. Foi então que ela falou uma frase que grudou na minha mente. Teve um policial que um dia me disse, em off, que o que mais intrigava ele era outra coisa. Ele me falou, é como se ela tivesse simplesmente se levantado e saído, como se tivesse ido encontrar alguém lá embaixo, e nunca mais voltado para cima. Eu engoli seco. Lembrei das escadas, do corredor, da porta, do jeito que o prédio parecia lá abocanhar a gente às vezes. Perguntei se tinha câmera na época. Ela disse que não. Só foram instalar depois. E mesmo as atuais não pegam todos os cantos. O silêncio pesou entre nós. Foi quando uma coisa mais íntima escapou da boca dela. Quase um sussurro. Às vezes, eu tenho a sensação de que ela nunca saiu daqui de verdade. Não do prédio, não da história. A palavra história ecoou estranho, porque eu não conseguia mais ver aquilo só como algo do passado. Eu estava dentro, fazendo parte. Dona Célia suspirou. Disse que não queria me assustar, que só achava injusto eu ficar no escuro, sem saber onde estava pisando. Eu agradeci, mesmo com a voz meio falha. Disse que ia pensar, que ia ver o que fazia. Ela se levantou. Olhou rápido para o corredor que dava para os quartos, como se considerasse dar uma olhada, mas desistir. Antes de sair, virou para mim e falou: Se alguma coisa ficar pesada demais, você não precisa aguentar sozinha. Quando a porta fechou atrás dela, o apartamento pareceu mudar de novo, porque eu percebi que até ali, mesmo com medo, mesmo com vozes, mesmo com cartas, eu realmente tinha a sensação de estar sozinha, mas agora não. Agora eu sentia presenças em camadas, a dela, da mulher desaparecida, possivelmente de alguém que entrou aqui antes, e a minha. E algo me dizia que tinha mais uma camada ainda escondida, alguém em carne e osso, que circulava por essas paredes. Eu fiquei um tempo parada no meio da sala, sem saber se ia para o quarto, se pegava as caixinhas, se jogava tudo fora. O relógio marcava quase meia-noite de novo. Lá fora, o prédio dormia. Mas eu sentia que o meu apartamento estava acordado demais. Voltei para o quarto com passos curtos. Me ajoelhei ao lado da cama. Puxei a caixa que tinha enfiado debaixo. Peguei o envelope com as cartas, o bilhete e a caixinha de metal. Coloquei tudo em cima da cama. Me sentei de frente, como se eu estivesse diante de pessoas, e não de objetos. Abri o envelope.
Fui separando as cartas em ordem de data, montando uma linha. As primeiras falavam de adaptação, de separação, de alívio por estar sozinha. Eu me reconheci ali. Nas palavras dela sobre gostar de mandar no próprio horário, sobre tomar café na hora que quisesse, sobre andar pela casa em silêncio. Depois as cartas mudavam de tom. Começavam os barulhos, as vozes, o desconforto no banheiro, os passos no andar de cima que ninguém mais ouvia, mais adiante. Ela mencionava um objeto pela primeira vez. Dizia que tinha encontrado algo deixado por antigos moradores. Dizia que aquilo parecia concentrar memórias, que quando ela abraçava esse objeto, sonhava com coisas que não tinham acontecido com ela. Eu olhei para uma caixinha de metal ao lado. Não precisava de muita imaginação para ligar. Peguei a caixinha, abri de novo. O cheiro de coisa antiga bateu. Dessa vez misturado ao perfume doce que insistia em aparecer. Peguei a mecha de cabelo. Tentei não pensar em quem tinha cortado, em porquê. Debaixo dela, o anel. O metal gelado grudou na minha pele quente. Eu virei o anel para ver a parte interna. A inscrição estava gasta, mas dava para decifrar algumas letras, um pedaço do nome dela e outro, que eu não conhecia. Talvez um marido antigo, antes do ex de quem ela se separou. Talvez um noivo. Minha cabeça começou a construir cenários. Promessas quebradas, alianças guardadas, cabelos cortados como simbologia. Foi quando eu reparei num detalhe, na lateral da caixinha, quase escondido pela tinta descascada. Um risco, como uma palavra raspada. Aproximei, passei o dedo. Parecia ter sido gravado com algo pontudo. Tentei decifrar. Um M talvez, ou um N, um resto de letra. Fiquei obcecada por aquele risco por alguns segundos. Até que uma ideia meio absurda me atravessou. E se aquela caixinha não fosse só dela? E se tivesse pertencido a alguém antes? Alguém cuja história ela tinha herdado junto? Pensei no que Dona Célia disse, sobre ela falar de coisas que pareciam memórias de outras pessoas. Talvez os sonhos que ela tinha. Talvez visitas antigas, uma carta, quase no fim do maço, confirmava isso. Ela dizia que tinha sonhado que acordava no meio da noite, levantava da cama, ia para a parte, ia até a porta, abria a fechadura, e quando olhava pelo olho mágico, não via o corredor do prédio, mas uma outra porta, antiga, de madeira pesada, com um número que não era o dela. Ela escreveu que sentia como se o apartamento estivesse conectado a outros lugares, a outras histórias, que ela não fazia ideia de como isso era possível, mas que sentia. Eu fechei os olhos ao ler, porque de algum jeito distorcido eu entendia, desde que eu cheguei ali. Minhas memórias também estavam se misturando. Às vezes eu lembrava coisas do meu casamento como se tivessem acontecido naquele apartamento. Mas elas não tinham. Era outra casa, outra cama, outro banheiro. Era como se o próprio espaço estivesse pegando o que eu trazia e misturando com o que já tinha. Meu celular vibrou, me trouxe de volta. Peguei. Era uma mensagem do meu ex. Depois de dias de silêncio. Aparecida. Ele perguntava se eu estava bem, se tinha dado tudo certo na mudança, se eu estava se adaptando à vida de solteira. Eu li a mensagem com um misto de raiva e vontade de chorar. Ele nunca foi de perguntar se eu ia bem, se eu estava bem enquanto estávamos juntos. Agora à distância. Ganhar esse cuidado me parecia uma ironia cruel. Eu quase desliguei o celular ali. Mas uma parte de mim não queria se sentir tão isolada. Então eu respondi seco, que estava bem, que o apartamento era silencioso, que eu estava ajustando as coisas. Ele demorou pouco a responder. Disse que qualquer coisa era só ligar, que ele ainda se preocupava comigo, mesmo separado.
Ler se preocupava me trouxe um reflexo automático. Lembrei de todas as vezes em que ele usou essa frase para justificar controle. Ligava de hora em hora, não me deixava sair sozinha. Dizia que era preocupação. Meu corpo reagiu, uma tensão no ombro, um peso no peito. Foi aí que eu percebi uma semelhança incômoda entre aquela sensação de estar sendo observada no apartamento e a sensação de ser vigiada por ele, nas pequenas coisas, nos olhares, nas perguntas. Talvez parte do meu medo ali dentro não fosse só do lugar, mas de reconhecer um padrão, de vigilância, de alguém que acha que tem direito de saber tudo. Voltei a atenção para o bilhete em caixa alta. Ninguém precisa saber disso. A frase não era sobre um segredo qualquer. Ela soava como algo dito por alguém que quer manter o controle de uma narrativa, não contar uma verdade, não admitir alguma coisa. Meus dedos apertaram o papel com força. De repente, um pensamento atravessou, rápido, incômodo. Eu tentei empurrar para longe, mas ele ficou. Se naquela época alguém estava entrando na casa dela sem ela saber, alguém próximo, que tinha acesso, que talvez lia as cartas, escondia coisas, escrevia bilhetes, quem garante que hoje, comigo, não tinha algo parecido acontecendo? A sensação de olhar sobre mim ganhou contorno, ficou mais humana, mais perigosa. Comecei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. A marca de arranhão no batente da porta do quarto, como se alguém tivesse prendido unha ou chave ali. A forma como a janela da sala às vezes parecia ter sido mexida, mesmo eu sabendo que não abri. Uma lembrança veio, da primeira visita ao apartamento. Dona Célia parada no batente do quarto grande, olhar baixo, silêncio, como se lembrasse de algo, ou de alguém. De repente, eu não tinha mais certeza de nada. Peguei a carta onde a mulher escrevia. Eu sei que você está lendo, eu sei que você me escuta, pela primeira vez. Eu me perguntei se esse você era mesmo algo invisível, ou se era alguém de fato, uma pessoa, que talvez estivesse a poucos metros dela, de mim. Olhei para o teto, para as rachaduras, para o ventilador desligado, e sem pensar muito, falei em voz alta. Se você está me escutando agora... Minha voz falhou. Eu engoli em seco, continuei. Saiba que eu também estou te ouvindo, e eu vou descobrir quem você é. Assim que terminei a frase, as luzes piscaram. Por um segundo, tudo ficou escuro. E voltou. Eu congelei. O coração disparou. Tentei me convencer de que era um problema elétrico qualquer. Prédio antigo, fios velhos. Mas o timing, o exato momento, fez tudo ganhar outra dimensão naquela noite. Quando eu finalmente apaguei, não foi por descanso, foi por exaustão. E foi dormindo que a resposta começou a aparecer, não inteira, mas em pedaços, num sonho. Eu estava deitada na cama, no mesmo quarto, na mesma posição. Eu senti alguém sentado no pé da cama, mas não conseguia ver quem. Apenas uma silhueta escura, mas humana. Essa pessoa levantava, andava até o guarda-roupa, passava a mão no fundo, pegava algo, virava de costas para mim e escrevia uma frase na parede. Eu tentava ler, mas as letras escorriam como tinta molhada. A pessoa então se aproximava, parava do meu lado, tão perto que eu sentia o cheiro. Um cheiro conhecido, de gente, de suor leve, de desinfetante barato. Ela se inclinava no meu ouvido e dizia: "Você não precisava ter voltado." Nesse instante, eu acordei, suada, com o coração disparado. A frase ecoou a vaia na minha cabeça. Você não precisava ter voltado. Voltar de onde? Eu nunca tinha estado ali antes. Pelo menos não que eu lembrasse. Mas... e se essa história de repetição não fosse só coincidência?
Passei o dia seguinte com uma sensação de estranhamento em relação a mim mesma. Como se eu tivesse duas versões. Uma que estava naquela casa agora, e outra que tinha estado ali antes. É estranho pensar isso, mas era como eu me sentia. O sonho não saía da minha cabeça, principalmente o cheiro. Não era cheiro de perfume, era cheiro de pessoa real, de alguém que se aproxima da gente. Eu comecei a prestar atenção em quem de fato tinha estado perto de mim nos últimos dias. Além de Dona Célia e seu Antônio, ninguém. Eu quase não saía, quase não recebia ninguém. A única pessoa que poderia se aproximar fisicamente daquele jeito, com aquele cheiro de corredor de prédio antigo, era alguém dali. Enquanto fazia café, o interfone tocou de novo. O som me fez pular. Atendi com a mão ainda tremendo. Era seu Antônio, dizendo que a imobiliária tinha deixado alguns papéis para eu assinar. Coisa de cadastro, se eu quisesse. Podia descer mais tarde. O nome imobiliária me acendeu uma luz. Até então, eu tinha aceitado tudo que vinha dela sem pensar. Contrato, chaves, a história do perfeito para recomeços. Decidi descer na hora. Na portaria, os papéis estavam em cima do balcão. Comecei a folhear. Dados meus. Assinatura. Cláusulas que eu já tinha lido. Foi aí que eu reparei num nome escrito de caneta num canto. Não era o meu, nem do proprietário. Era o nome da atendente que cuidou do meu contrato. Eu já tinha ouvido esse nome antes, mas não conseguia lembrar de onde. Perguntei para seu Antônio se ela tinha vindo pessoalmente deixar aquilo. Ele disse que sim, que tinha sido no dia anterior, de tarde. Quando eu tinha saído rápido para comprar pão, meu corpo gelou, naquele dia, quando voltei do mercado. Tive uma sensação leve de que algo estava diferente na sala, como se uma almofada estivesse fora do lugar. Mas eu culpei meu cansaço. Ela subiu? Perguntei. Ele disse que não, que tinha deixado os papéis ali mesmo, que ninguém sobe em apartamento de morador sem ele estar. Mas ele também não tinha certeza. Não ficava colado no balcão o tempo todo. A cabeça começou a encher de hipóteses. Pedi o número da imobiliária. Disse que queria tirar uma dúvida de contrato. Seu Antônio anotou num papel. Me entregou. Voltei para o apartamento. Sentei no sofá, respirei fundo. Liguei. Do outro lado, uma voz feminina atendeu. Educada, neutra. Eu disse meu nome, o número do apartamento. Ela pareceu me reconhecer. Falou que lembrava do meu caso, do contrato rápido, do aluguel em cima da hora. Conversa foi se desenrolando, com perguntas minhas sobre cláusulas, reajuste, coisas práticas. Eu respondia no automático. Minha mente estava em outra direção. Esperei o momento certo. Então perguntei se ela sabia algo sobre a antiga moradora. Se era normal aquele apartamento ficar tanto tempo vazio. Houve um silêncio breve. Depois ela disse que não tinha muitos detalhes, que sabia da história do desaparecimento, mas que isso era assunto delicado. Evitaram colocar no anúncio, porque assusta. A voz dela tinha uma ponta de algo. Não era culpa, nem medo. Era mais fascínio. Como se a história, para ela, fosse um caso interessante. Perguntei se ela mesma já tinha ido ao apartamento antes de mim. Ela disse que sim, que tinha ido uma vez para tirar fotos, há meses. Mas que no fim nem usaram as fotos. Por quê? Eu perguntei. Ela hesitou e respondeu algo que me arrepiou. Porque o ambiente não saía bem nas fotos. Ficava estranho. Como se tivesse sombra onde não tinha. Não dava para usar. Ficava parecendo que tinha alguém lá dentro. Foi impressão minha, claro. Minha mão apertou mais forte o celular. Foi aí que eu ouvi ao fundo, na ligação, um som, como se alguém tivesse passado perto dela.
Ela pediu um segundo. Cobriu o fone. Conversei com alguém em voz baixa. Eu não entendia as palavras, mas o tom era de irritação disfarçada. Quando voltou, ela estava mais fria. Disse que precisava desligar, que qualquer dúvida era só ligar outro dia, antes que ela desligasse. Eu soltei. O nome da antiga moradora apareceu em algum documento aí? No sistema? Ela fez uma pausa. Disse que não podia dar informações pessoais de terceiros, que era a política da empresa. Eu insisti só um pouco. Ela repetiu a mesma frase e desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, o coração batendo acelerado, o silêncio do apartamento tomando de novo. Me levantei devagar, fui até o quarto, peguei a carta onde a mulher falava do objeto antigo, coloquei ao lado da caixinha, tentei pensar em outra possibilidade, em outro foco, algo que eu ainda não tinha olhado com atenção. Foi quando meu olhar caiu num detalhe que até então tinha sido só parte da paisagem. No canto inferior da parede do quarto, perto do rodapé, tinha uma área de tinta um pouco diferente, um retângulo discreto, como se alguém tivesse pintado por cima de algo. Eu nunca tinha dado importância. Acharia que era remendo de rachadura. Mas naquele momento, aquilo me chamou. Me aproximei, passei a mão. A textura era levemente mais grossa, como se houvesse mais camadas ali. Uma lembrança do sonho veio. A pessoa escrevendo na parede, as letras escorrendo. Meu coração acelerou. Na mesma hora, uma parte racional de mim tentou intervir, dizendo que eu estava indo longe demais, que era só um remendo de obra, que eu estava projetando coisa em tudo. Mas outra parte, mais profunda, sabia. Eu precisava ver o que tinha ali. Fui até a cozinha, peguei uma faca de serra, voltei, me ajoelhei perto do rodapé e comecei a raspar, devagar, com medo de me arrepender. A tinta começou a descascar em pedacinhos. O pó branco foi caindo no chão, por baixo. Outra camada, mais antiga, de cor levemente diferente. Continuei. Meu braço doía. Minha respiração estava curta. Até que, de repente, um pedaço maior caiu, revelando parte de algo escrito. Era uma letra, grande, feita com alguma coisa escura. Um nó. Meu estômago virou. Continuei raspando. As letras foram se revelando, uma a uma. A tinta antiga se esfarelando. Quando terminei, eu não respirava. Na parede, perto do chão, estava escrito uma frase, com letras grandes, tortas, mais legíveis. Eu não estava sozinha. As mesmas palavras que eu vinha repetindo na minha cabeça, as mesmas do título que, sem saber, eu tinha dado para essa fase da minha vida. Eu me sentei no chão, as pernas moles, olhei para aquilo sem conseguir piscar. A frase parecia olhar de volta. Eu imaginei ela, agachada exatamente ali, com alguma coisa na mão, talvez lápis de olho, talvez carvão, escrevendo aquilo desesperada, com raiva de não ser ouvida, com medo de sumir sem testemunhas. Um arrepio profundo me percorreu, porque naquele instante eu tive certeza absoluta de duas coisas. Uma, que ela tinha deixado aquilo ali como um recado. Não só para quem fosse encontrar depois, mas como um grito contra o silêncio que tentaram impor. Contra bilhetes dizendo que ninguém precisa saber disso. E duas, que de algum jeito que eu ainda não entendia, eu e ela estávamos conectadas. Não só pela casa, mas pelo tipo de solidão que nos trouxe até ali. A frase na parede parecia ter sido escrita para mim, do passado para o meu presente. Eu passei a ponta dos dedos levemente sobre as letras. Não para apagar, mas para sentir, nesse exato momento, atrás de mim, no corredor. Eu ouvi um suspiro, claro, humano. Me virei. O corredor estava vazio, mas o ar não estava. Ele carregava o peso de uma presença tão forte.
que eu não precisei ver. Porque ali, naquele segundo, eu entendi. As cartas não eram o fim. Nem a frase na parede, nem a caixinha. Aquilo tudo era só a superfície. Debaixo disso, tinha uma verdade maior, mais incômoda. E ela tinha menos a ver com apartamento e mais a ver com gente. Eu passei o dia seguinte com o corpo presente e a cabeça longe. Trabalhei no automático. Respondia mensagens sem ler direito. Esquecia o café no fogão. Me assustava com qualquer barulhinho. As cartas não saíam da minha mente, principalmente aquela frase: não estou louca, não estou sozinha. Peguei o envelope de manhã, abri de novo, reli tudo com calma, dessa vez até o fim. Ela escrevia como se falasse com alguém específico, mas sem dizer quem. Falava que ninguém acreditava nela, nem o marido, nem a família. Que diziam que era coisa da cabeça dela, que ela precisava se ocupar, sair mais, receber visitas. Mas quanto mais gente entrava no apartamento, mais ela sentia que tinha algo ali, acompanhando, observando, se incomodando. Ela citava um dia em especial. Escreveu que tinha acordado com a certeza absoluta de que tinha alguém sentado no pé da cama. Ela não viu, mas sentiu o peso. Sentiu a cama afundar. Quando abriu os olhos, não tinha ninguém. Eu fechei as cartas na mesma hora. Meu coração disparou, porque eu conhecia naquela sensação, não tão forte assim. Mas eu já tinha sentido a minha presença. Aquela da primeira noite, como se tivesse alguém de pé num canto. Eu resolvi descer para respirar outro ar. No caminho, encontrei Dona Célia na porta do prédio. Ela varria a entrada, me cumprimentou. Disse que não aparece muito morador novo, que era bom ver sangue novo ali, sabe, mal. Eu soltei a pergunta sem pensar muito. Há quanto tempo ninguém morava no meu apartamento? Ela parou a vassoura na metade do movimento, olhou para mim, como se calculasse a resposta. Alguns anos, ela disse, e mudou de assunto. Perguntou se ela disse se eu já tinha conseguido montar tudo, se precisava de indicação de alguém para instalar a cortina. Mas eu insisti. Perguntei se antes desse vazio morava uma mulher lá. Ela me arregalou um pouco os olhos. Foi rápido, mas eu vi. Morou sim, ela respondeu. Só isso, seco. Eu perguntei o nome. Ela hesitou, olhou para o lado. Disse que tinha que terminar de varrer. Que depois me contava a história do prédio. Riu. Mas não era uma risada leve. Era nervosa. Eu entendi que tinha chão ali. Que ela sabia mais do que dizia. Voltei para o meu apartamento com aquela sensação de estar pisando em algo que o prédio inteiro tinha decidido esquecer. Passei a tarde tentando não pensar. Abri um filme. Coloquei alto, para cobrir qualquer ruído, para tapar o silêncio. Mas no meio do filme eu percebi uma coisa estranha. Vez ou outra, entre uma fala e outra, era como se alguém diminuísse o volume um pouco e depois voltasse. Eu achei que fosse problema no controle remoto. Peguei, olhei, tirei a pilha, coloquei de volta. O problema continuou, até que eu entendi. O volume não estava mudando. Era mapa da minha atenção que sumia. Às vezes, do nada, eu sentia uma presença tão forte no quarto ao lado, que minha mente ia para lá, como se tivesse alguém esperando, parado na porta, integrado ao ambiente. Levantei, pausei o filme. Fui até o quarto pequeno primeiro. Acendi a luz, nada demais. Uma pilha de caixas ainda fechadas, um colchão encostado na parede. Quando fui andando pelo corredor em direção ao quarto grande, meu corpo ficou tenso. Meu coração acelerou de novo. Eu sentia. Tinha algo diferente no ar. A porta do quarto estava entreaberta. Eu tinha certeza de que tinha deixado aberta inteira, porque eu não gosto de porta pela metade. Ou abre ou fecha.
Metade me incomoda. Empurrei devagar. A luz do fim da tarde iluminava o quarto pela fresta da cortina. Criei coragem. Entrei, olhei tudo rápido. Cama, guarda-roupa, criado mudo. Foi aí que eu vi. O envelope das cartas não estava mais no criado mudo. Eu tinha deixado quase na beira, na noite anterior. Agora ele estava mais profundo, encostado na parede. Eu não tinha me encostado ali. Eu lembrava exatamente como tinha deixado, porque fiquei olhando para o envelope antes de dormir. Quase como quem pede proteção ou permissão. Andei até ele, peguei, olhei ao redor, procurei qualquer sinal de movimento, de vento, janela aberta, nada. Uma coisa me deu um frio na espinha. Quando eu abri o envelope, as cartas estavam em outra ordem. Aquela carta que eu tinha lido até o fim. Agora estava por cima das outras. Como se alguém tivesse revirado e deixado ali. Eu fiquei com a folha nas mãos, os dedos tremendo. E aí meus olhos bateram em uma frase que eu não lembrava de ter visto antes. Talvez eu tivesse passado rápido. Talvez logo abaixo do trecho sobre o peso na cama. Ela tinha escrito: eu sei que você irá lendo. Eu sei que você me escuta. Eu senti o chão sumir por um segundo, porque a sensação era exatamente essa, de que alguém ali me observava enquanto eu lia. Como se as cartas não fossem só sobre o passado, mas um tipo de diálogo torto com o futuro. Fechei tudo de uma vez. Guardei o envelope na gaveta. Fechei a gaveta com força. À noite, não consegui jantar. Meu estômago estava embrulhado. Fiz um chá. Fiquei sentada na beira da cama, luz acesa, ouvindo prédio. E foi aí que, pela primeira vez, o silêncio começou a se quebrar de outro jeito. Eu ouvi passos, passos leves, no andar de cima. Ou pelo menos eu achei que fosse em cima. Porque prédio antigo não entrega o som direito, ele espalha. Os passos eram calmos, como se alguém andasse de um lado para o outro, sem pressa. Ida e volta, ida e volta. Eu olhei o relógio. Passava da meia-noite. Quantas pessoas andam assim pela casa à meia-noite, sem parar? Eu levantei e fui até a sala. Olhei pela janela. Luzes acesas em poucos apartamentos. O meu prédio era mais velho que os outros da rua. Dava para ver claramente. Fiquei pensando se existia esse apartamento exatamente em cima do meu. Se tinha o mesmo layout. Se alguém lá andava no quarto, no lugar do meu. Uma curiosidade estranha tomou conta de mim. Abri a porta de casa. Saí no corredor. Olhei para cima. Como se eu pudesse ver através do teto. Então eu tive uma ideia que hoje eu reconheço que é um começo de desespero. Resolvi subir e bater na porta do apartamento de cima, só para saber se tinha alguém lá, só para ouvir outra voz que não fosse a minha. Subi as escadas devagar. Cada degrau rangia um pouco. Quando cheguei no andar de cima, procurei a porta exatamente acima da minha. Contei as portas. Era que a segunda da direita. Dei 3 batidas leves. Esperei. Nada. Bati de novo, mais forte dessa vez. Silêncio. Coloquei a orelha perto da porta. Tentei ouvir qualquer coisa. Televisão, voz, passos, nada. Desci. Com um misto de frustração e alívio. Eu queria que tivesse alguém, mas parte de mim estava grata pelo silêncio. Quando voltei para o meu andar, encontrei Dona Célia vindo do outro lado do corredor. Ela carregava um saco de lixo. Se assustou um pouco quando me viu ali naquele horário. Perguntou se estava tudo bem. Eu hesitei. Não sabia se falava, se guardava. Soltei um pedaço, disse que estava ouvindo passos à noite, no andar de cima. Queria saber se o apartamento estava ocupado. O olhar dela mudou. Só por um segundo, mas mudou. O de cima do seu? Não. Tá vazio faz tempo, ela respondeu.
Eu senti o ar sumir por um instante. Vazio. Faz tempo. Mas é prédio antigo, ela completou rápido. Às vezes o barulho vem da rua e parece que é aqui, ou de outro bloco. Eu sabia que dava para explicar assim, mas algo em mim travou. Desci o resto do corredor em silêncio. Entrei no meu apartamento. Fechei a porta devagar. Encostei as costas na madeira. E naquele instante, no exato segundo em que a fechadura encaixou, eu ouvi um sussurro, do lado de dentro, perto do meu ouvido. Não dava para entender a palavra, mas dava para sentir. Não era voz de vizinho, não era TV, não era rua, era dentro, era aqui. E eu não estava mais conseguindo convencer meu corpo de que era só imaginação. Naquela noite eu não deitei. Fiquei sentada na sala, com todas as luzes acesas, a TV ligada sem som, o celular na mão. Abri o histórico de ligações. Quase liguei para o meu ex, só porque era alguém conhecido, alguém que sabia como eu era antes. Eu parei o dedo no nome dele, mas não consegui apertar. Eu mesma tinha escolhido estar ali. Eu mesma tinha pedido silêncio. Eu não queria dar a ele a chance de dizer. Eu sabia que você não ia aguentar sozinha. Fechei o aplicativo, abri outro. Fiquei rolando redes sociais sem ver nada. Meu olho passava pelas imagens, mas a mente estava no corredor, no quarto, no envelope. A sensação de estar sendo observada crescia. Não era constante, vinha em ondas. Do nada eu sentia como se alguém estivesse atrás do sofá, de pé, me olhando. Eu me virava rápido, nada. Isso começou a me irritar, mais do que assustar. Eu estava cansada de pular com cada sombra, cada ruído. Levantei, fui até o banheiro, liguei a luz, olhei meu reflexo no espelho, olhos fundos, olheiras, uma expressão que eu não reconhecia direito, um misto de medo e raiva. Eu falei comigo mesma, em voz alta. Você está cansada, é isso. Você não dorme direito há dias. Lavei o rosto, respirei fundo, desliguei a luz, deixei a porta entreaberta. Voltei para a bancala, me obriguei a deitar no sofá, cobri as pernas com uma manta, fechei os olhos, contei mentalmente. 1, 2, 3. Quando cheguei no 20, senti um peso leve no encosto do sofá, como se alguém tivesse se apoiado ali, atrás da minha cabeça. Meu corpo inteiro enrijeceu. Mas eu não abri os olhos. Não queria confirmar. Não queria olhar. Fiquei parada. Respiração curta. Ouvi meu próprio coração na orelha. E por um segundo, só um, a sensação de não estar sozinha foi tão intensa, tão presente, que misturou medo com um tipo estranho de tristeza. Como se no fundo, uma parte de mim se sentisse menos abandonada. Essa parte me assustou mais do que qualquer coisa. De manhã, acordei com o pescoço doendo. Tinha adormecido em algum momento. Luz do dia entrando pela janela. TV ligada num programa qualquer. Levantei com o corpo pesado. Fui até o quarto grande. A cama estava arrumada, como eu tinha deixado. Ninguém tinha mexido. Mas assim que entrei no quarto, senti o cheiro. Um cheiro leve de perfume antigo. Doce, mas com fundo de álcool. Cheiro que eu lembrava da minha avó, daqueles frascos de vidro pesados. Eu não tinha nenhum perfume daquele tipo. Só uso coisas suaves. E não tinha passado nada no quarto. O cheiro vinha do lado da cama, no lado onde eu dormia. Engoli em seco. Passei a mão no lençol. Estava normal. Frio. Saí dali rápido. Fui fazer café. Enquanto a água fervia, tomei uma decisão. Eu ia procurar mais pistas, mais coisas escondidas. Qualquer coisa que explicasse aquele perfume, aquelas cartas, aquela sensação. Comecei pelo quarto pequeno, abri todas as caixas, revi meus objetos. Nada estranho, tudo meu. Depois fui para a cozinha, olhei dentro dos armários, despensa, atrás da geladeira, só poeira. O guarda-roupa do quarto grande ainda me dava
Arrepio. Mas eu abri, tirei todas as roupas que eu já tinha pendurado, afastei cabides, empurrei as laterais, toquei em cada canto. Foi aí que eu notei outra coisa. No fundo do guarda-roupa, na parte de baixo, quase colado no chão, tinha um pedaço de papel preso com fita. Eu deitei no chão para ver melhor. Era um papel dobrado em 4, amarelado, mas não tanto quanto as cartas do envelope. Parecia mais recente. Arranquei com cuidado, levantei, sentei na beira da cama, abri. Era um bilhete curto, letra diferente da das cartas. Uma letra mais firme, talvez de homem, ou de alguém com raiva ao escrever. Tinha só uma frase: ninguém precisa saber disso. As letras eram todas maiúsculas, pressionadas, como se tivessem sido cavadas no papel. Olhei para o guarda-roupa de novo, pro fundo, pro lugar exato onde o bilhete estava colado. Era bem atrás do ponto onde minha cabeça encostava quando eu dormia, entre o drywall e a parede. Era como se alguém tivesse escondido aquela frase atrás de mim, para eu não ver. Mas ela sempre esteve ali. Enquanto eu dormia, senti um gelo percorrer minha coluna. Juntei bilhete e cartas. Coloquei tudo em cima da cama. Eu precisava entender a ordem daquelas coisas. Bilhete de um, cartas de outra. Foto, quarto igual. Foi nessa hora que o interfone tocou. O som cortou o ar como um grito. Eu levei um susto tão forte que deixei as cartas caírem no chão. Fui até a sala, atendi. Era seu Antônio, dizendo que eu tinha correspondência e que Dona Célia queria falar comigo se eu pudesse descer. Minha primeira reação foi dizer que depois eu descia, que estava ocupada. Mas algo dentro de mim me empurrou na direção contrária. Talvez fosse medo de ficar ali mais tempo, sozinha, com aquilo espalhado pela cama. Desci. Na portaria, Dona Célia ainda estava sentada numa cadeira de plástico, com um copo de café na mão. Ela me olhou como se já estivesse me esperando, e eu tive certeza, ela sabia. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Ela deu um suspiro longo. Disse que tinha pensado melhor sobre ontem, sobre eu ter falado de Passos, e perguntou, bem direto, se eu estava me adaptando ao apartamento. Eu hesitei, olhei para o chão, para o copo de café dela, para as mãos dela. Tremiam levemente. Soltei o mínimo. Falei das cartas. Não contei tudo. Não falei do bilhete, nem do perfume. Só disse que tinha encontrado escritos antigos, de uma moradora que parecia assustada. O rosto dela endureceu. Os olhos encheram de alguma coisa que eu não soube nomear. Ressentimento, culpa, medo. Ela ficou em silêncio alguns segundos. Depois falou, bem baixo, que o apartamento tinha sim uma história, que não era segredo, mas que ninguém gostava de lembrar, porque prédio é assim. A gente prefere fingir que as paredes não guardam nada. Eu perguntei o que tinha acontecido ali. Ela olhou para a porta da rua, como se verificasse se ninguém entrava, como se alguém pudesse ouvir. Então ela me contou que muitos anos antes, uma mulher morou ali, sozinha. Depois de uma separação complicada, disse que ela também trabalhava em casa, que mal saía. Eu ouvi aquilo com o coração batendo forte. As semelhanças vinham como tapas. Dona Célia continuou. Falou que essa mulher começou a reclamar de coisas estranhas, barulhos, cheiros, sensação de estar sendo observada. No começo, todo mundo achou que era o estresse, a separação, a solidão. Ela chegou a chamar a síndica da época. Pediu para verem a parte de uma hidráulica, a elétrica. Achava que tinha mal alguém entrando, que alguém mexia nas coisas dela. Ninguém nunca encontrou nada. Uma noite. Ela desceu desesperada. Foi até a portaria. Disse que tinha alguém no quarto dela, que tinha sentido a cama afundar, que tinha ouvido o nome dela ser chamado dentro do banheiro.
Eu senti minhas mãos suarem, porque era como se estivesse ouvindo sobre mim. Mas era outra. Dona Célia fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou. Disse que chamaram a família da mulher, que o irmão veio, o ex-marido veio. Levaram ela para passar uns dias fora, só para respirar. O apartamento ficou vazio, por um tempo. Quando ela voltou, pareceu melhor. Falava menos sobre isso, mas estava mais fechada, mais trancada em si mesma. Até que um dia disse que ia se mudar, que tinha assinado um contrato em outro bairro, igualzinho ao que eu fiz. Essa parte ela não falou, mas eu completei na minha cabeça. Só que a mudança dela nunca chegou a acontecer. Na semana em que estava tudo arrumado, ela desapareceu. Eu arregalei os olhos na mesma hora. Perguntei: como assim? Dona Célia explicou. Disse que um dia ela simplesmente deixou de ser vista. Não descia mais, não atendia. Os parentes começaram a perguntar. O ex-marido veio. Bateram na porta. Nada. Ao final de alguns dias, chamaram a polícia. Arrombaram a porta. E foi aí que Dona Célia parou, como se tivesse chegado numa linha, numa fronteira interna. Eu perguntei o que encontraram. Ela desviou o olhar. Disse que o apartamento estava em ordem. Coisas encaixotadas, cama feita, louça lavada. Tudo pronto para uma mudança que nunca aconteceu. E ela? Ela não estava lá. Nenhum sinal de luta, nenhum recado, nada. Só ausência. Um vazio pesado. Um vazio que parecia ocupar cada canto. Eu perguntei se tinham achado ela depois. Em outro lugar, outra cidade. Dona Célia balançou a cabeça, disse que não, que ela virou assunto de corredor, de matéria de jornal, de especulação, mas que pro prédio. O que ficou foi o apartamento vazio. Depois disso, ninguém queria ficar muito tempo lá, ela completou. Alugava, a pessoa ficava um pouco, inventava um motivo e ia embora. Até que ficou esse tempo todo fechado, até você chegar. Eu senti um arrepio denso, como se uma mão fria passasse pela minha nuca. Perguntei o nome dela, dessa mulher. Dona Célia me encarou por alguns segundos, como se avaliasse se dizia. Quando falou, o nome pareceu ecoar em algum lugar dentro de mim, como se eu já tivesse ouvido, ou lido, alguma vez. Eu subi para o apartamento com as pernas bambas. Cada degrau parecia mais alto, cada passo mais pesado. Abri a porta, entrei, fechei atrás de mim. De repente, nada ali parecia só meu. Sala, cozinha, quarto. Tudo carregava mais peso, como se eu tivesse entrado num lugar ocupado. Fui direto para o quarto. As cartas ainda estavam espalhadas no chão. O bilhete em cima da cama. Peguei tudo. Coloquei sobre o lençol. Espalhei. Foi então que eu notei um detalhe que tinha passado batido antes. Numa das cartas, bem no canto final, quase fora do papel, tinha um rabisco. Uma tentativa de assinatura. Só as iniciais. E elas eram iguais às do nome que Dona Célia tinha acabado de me dizer. As mesmas letras. O mesmo jeito de cruzar. Minha cabeça girou, porque ali, naquele quarto, naquele guarda-roupa, naquele papel, eu não estava só lidando com memórias de alguém. Eu estava pisando numa história que parecia querer se repetir, linha por linha. E pela primeira vez. O medo deu lugar a outra coisa. Uma pergunta que eu não queria fazer. E se essa repetição não fosse coincidência? Naquela noite, a casa parecia menor. Como se as paredes tivessem se aproximado um pouco. Eu andava de um cômodo para o outro e sentia a presença dela. Não de um jeito sobrenatural, claro. Mas como quando a gente entra num quarto e sabe que outra pessoa esteve ali há pouco, mesmo sem ver. Agora eu sabia o nome, sabia a história. Sabia que tinha sido dali que ela tinha sumido. E mesmo assim, eu continuava ali, dormindo na mesma posição.
encostando a cabeça no mesmo lugar do guarda-roupa, guardando minhas roupas onde ela guardava as dela. Sentei na cama com as cartas à minha frente. Peguei a que tinha a assinatura cortada. Li as últimas linhas. Ela dizia que se sentia vigiada até quando dormia, que tinha certeza de que alguém lia o que ela escrevia, mesmo quando ela escondia. Era o mesmo papel onde ela escrevia. Eu sei que você está lendo. Eu olhei para o guarda-roupa, para o fundo falsos, para o lugar do bilhete. Tudo parecia conversar. Peguei o papel com as letras em caixa alta. Ninguém precisa saber disso. Fiquei encarando. Aquilo soava diferente das cartas. Não era desabafo, era ordem. Era ameaça. Comecei a pensar em quem poderia ter escrito. Marido, irmão, síndica. Qualquer pessoa que quisesse apagar aquela história. Uma ideia mega incômoda veio. E se aquele bilhete fosse para ela? E se alguém tivesse colado ali, bem atrás da cabeceira, para ela ver um dia, ou nunca ver, mas sentir? Quanto mais eu pensava, mais a sensação de estar sendo observada crescia. Só que agora tinha um gosto diferente, menos algo, mais alguém. Uma figura começou a se formar na minha mente, não uma sombra presente, mas uma pessoa de carne e osso. Alguém que entrava no apartamento, lia cartas, mudava coisas de lugar, colava bilhetes. A minha pele arrepiou, porque de repente, Madé, era mais assustador imaginar uma pessoa entrando ali do que qualquer outra coisa. Lembrei da sensação de peso no sofá, do perfume no quarto, do volume da TV estranho. Não parecia coisa de vizinho distraído, parecia íntimo, próximo. Como se fosse alguém da casa. Mas quem? Me obriguei a pensar racionalmente. Para entrar ali, alguém precisaria de chave. Chave da minha porta. Ou de uma habilidade para abrir sem chamar atenção. Quem tinha chave? Eu. O proprietário. Talvez a síndica. Meu coração acelerou, porque um nome apareceu. Claro, Dona Célia. Eu cortei o pensamento logo em seguida. Achei injusto. Ela tinha sido a única a falar comigo de frente. A única a me contar Frauke-Schurma. A se aproximar. Mas o fato de ela saber tanto, de estar ali há anos, de ter acesso a tudo, gatilhou algo em mim. Eu precisava checar uma coisa. Peguei minha bolsa, minha chave, desci até a portaria. Seu Antônio não estava. Dona Célia também não. A cadeira dela estava vazia. O relógio marcava quase 10 da noite. Eu andei até o quadro de avisos. Fiquei lendo qualquer papel, só para esperar, para não subir de mãos vazias. Depois de alguns minutos, seu Antônio apareceu pelo corredor lateral. Se assustou quando me viu ali. Perguntou se estava tudo bem. Eu ouvi minha própria voz sair mais firme do que eu esperava. Perguntei direto se alguém tinha cópia da chave do meu apartamento. Ele disse que não, que a portaria só tinha a chave das áreas comuns, que apartamento é responsabilidade do morador. Perguntei do proprietário. Ele disse que nunca viu, que tudo era resolvido por telefone com a imobiliária. Eu hesitei um pouco, mas perguntei mesmo assim, se a síndica tinha alguma chave geral. Ele negou, com um pouco de irritação na voz, como se essa ideia ofendesse, dizendo que ninguém ali entra na casa de ninguém sem permissão, que isso era coisa séria. Eu senti uma mistura de alívio e vergonha, por ter pensado na Dona Célia, mas ao mesmo tempo, se ninguém mais tinha chave, se ninguém entrava, como as cartas tinham mudado de lugar, como a caneca, como o envelope. Subi de volta com a cabeça ainda mais confusa. Abri a porta devagar. Fiquei alguns segundos parada no batente, como se esperasse alguma reação do apartamento. Nada. Silêncio. Fui direto para o quarto. As cartas ainda estavam na cama, do jeito que eu deixei. Sentei, respirei fundo,
Eu podia pegar tudo aquilo, colocar numa sacola, descer e entregar para Dona Célia, pedir que ela guardasse ou jogasse fora. Eu podia tentar ignorar, fingir que nunca tinha visto. Mas a verdade é que aquele mistério já tinha me fisgado de um jeito que eu não conseguia voltar atrás. Eu precisava saber, na carta mais antiga. A mulher falava de um objeto. Ela não dizia o que era, mas falava que tinha encontrado algo antigo no apartamento, algo que não era dela, e que aquilo parecia ter acordado outras coisas. Eu fiquei presa nessa frase. Acordado outras coisas. Olhei em volta. Meu apartamento estava cheio de coisas minhas, mas tinha alguns objetos que já estavam ali quando eu cheguei. O guarda-roupa embutido, a estante da sala, o espelho do banheiro, o sofá velho. Talvez fosse um deles. Fui até a sala, me aproximei da estante, vazia. Dei leves batidas na madeira. O som era oco em alguns pontos. Cheguei a pensar em forçar alguma parte, mas larguei. Olhei para o sofá. Aquele que tinha dado a sensação de peso atrás da cabeça. Levantei as almofadas. Nada além de poeira e um botão perdido. Na cozinha, nada parecia antigo a ponto de carregar a história. Geladeira nova, fogão recente. Voltei para o quarto. Meus olhos foram para um canto que eu quase não olhava. Aquele onde ficava encostada uma mesinha baixa, que já estava ali quando eu cheguei. Eu só tinha jogado por cima uma toalhinha para disfarçar. Me aproximei, levantei a toalha. A mesa tinha um tampo de madeira escura, marcado por riscos circulares de copos antigos. Uma gavetinha pequena no centro. Puxei. Ela veio com dificuldade. Um som de madeira arranhando madeira. Dentro, nada. Só pó. Mas o fundo da gaveta parecia mais alto do que deveria, como se tivesse uma segunda camada. Toquei. Usei a unha para puxar um pouco. Uma parte da madeira se mexeu, descolou, meu coração acelerou. Debaixo da placa fina, tinha um espaço vazio. E dentro dele, um objeto envolto num pano desbotado. Eu puxei devagar. Coloquei em cima da cama, abri o pano. Era uma caixinha de metal, pequena, com a pintura descascada, um desenho de flores nas bordas. A tampa tinha um pequeno fecho torto. Na hora que eu peguei a caixinha na mão, senti o ar mudar. Era como segurar um pedaço sólido da história de alguém. Não era uma coisa qualquer, dava para sentir. Levantei a tampa com cuidado. Ela rangeu. O cheiro de coisa guardada há muito tempo veio forte. Dentro tinha um maço de cabelos presos por uma fita. Escuros, curtos, como se alguém tivesse cortado uma mecha grossa e guardado ali. Eu gelei. Debaixo da mecha, um anel simples, de metal claro, gastinho na parte interna, com uma inscrição quase apagada. Não precisei ler tudo para saber. Era um nome, 2 nomes, juntos. Parei ali, com a mecha e o anel na mão. Percebi que minhas mãos tremiam tanto que a caixinha fazia um barulho leve nas batidas dos meus dedos. Na mesma hora, sem motivo aparente, o perfume doce voltou, com força, preenchendo o quarto, e antes que eu pudesse reagir, o interfone tocou de novo. Que eu não conhecia. Talvez um marido antigo, antes do ex de quem ela se separou. Talvez um noivo. Minha cabeça começou a construir cenários, promessas quebradas, alianças guardadas, cabelos cortados como simbologia. Foi quando eu reparei num detalhe, na lateral da caixinha, quase escondido pela tinta descascada. Um risco, como uma palavra raspada. Aproximei, passei o dedo. Parecia ter sido gravado com algo pontudo. Tentei decifrar. Um M talvez, ou um N, um resto de letra. Fiquei obcecada por aquele risco por alguns segundos. Até que uma ideia meio absurda me atravessou. E se aquela caixinha não fosse só dela? E se tivesse pertencido a alguém antes?
Alguém cuja história ela tinha herdado junto. Pensei no que Dona Célia disse, sobre ela falar de coisas que pareciam memórias de outras pessoas. Talvez os sonhos que ela tinha, talvez visitas antigas, uma carta. Quase no fim do maço, confirmava isso. Ela dizia que tinha sonhado que acordava no meio da noite, levantava da cama, ia para a parte, ia até a porta, abria a fechadura, e quando olhava pelo olho mágico, não via o corredor do prédio, mas uma outra porta, antiga, de madeira pesada, com um número que não era o dela. Ela escreveu que sentia como se o apartamento estivesse conectado a outros lugares, a outras histórias, que ela não fazia ideia de como isso era possível, mas que sentia. Eu fechei os olhos ao ler, porque de algum jeito distorcido eu entendia, desde que eu cheguei ali. Minhas memórias também estavam se misturando. Às vezes eu lembrava coisas do meu casamento como se tivessem acontecido naquele apartamento, mas elas não tinham. Era outra casa, outra cama, outro banheiro. Era como se o próprio espaço estivesse pegando o que eu trazia e misturando com o que já tinha. Meu celular vibrou, me trouxe de volta. Peguei. Era uma mensagem do meu ex, depois de dias de silêncio. Aparecida. Ele perguntava se eu estava bem, se tinha dado tudo certo na mudança, se eu estava se adaptando à vida de solteira. Eu li a mensagem com um misto de raiva e vontade de chorar. Ele nunca foi de perguntar se eu estava bem enquanto estávamos juntos. Agora, à distância. Ganhar esse cuidado me parecia uma ironia cruel. Eu quase desliguei o celular ali, mas uma parte de mim não queria se sentir tão isolada. Então eu respondi seco, que estava bem, que o apartamento era silencioso, que eu estava ajustando as coisas. Ele demorou pouco a responder. Disse que qualquer coisa era só ligar, que ele ainda se preocupava comigo, mesmo separado. Ler se preocupava me trouxe um reflexo automático. Lembrei de todas as vezes em que ele usou essa frase para justificar controle. Ligava de hora em hora, não me deixava sair sozinha. Dizia que era preocupação. Meu corpo reagiu, uma tensão no ombro, um peso no peito. Foi aí que eu percebi uma semelhança incômoda entre aquela sensação de estar sendo observada no apartamento e a sensação de ser vigiada por ele, nas pequenas coisas, nos olhares, nas perguntas. Talvez parte do meu medo ali dentro não fosse só do lugar, mas de reconhecer um padrão, de vigilância, de alguém que acha que tem direito de saber tudo. Voltei a atenção para o bilhete em caixa alta. Ninguém precisa saber disso. A frase não era sobre um segredo qualquer. Ela soava como algo dito por alguém que quer manter o controle de uma narrativa, não contar uma verdade, não admitir alguma coisa. Meus dedos apertaram o papel com força. De repente, um pensamento atravessou, rápido, incômodo. Eu tentei empurrar para longe, mas ele ficou. Se naquela época alguém estava entrando na casa dela sem ela saber, alguém próximo, que tinha acesso, que talvez lia as cartas, escondia coisas, escrevia bilhetes, quem garante que hoje, comigo, não tinha algo parecido acontecendo? A sensação de olhar sobre mim ganhou contorno, ficou mais humana, mais perigosa. Comecei a reparar em detalhes que antes eu ignorava. A marca de arranhão no batente da porta do quarto, como se alguém tivesse prendido unha ou chave ali. A forma como a janela da sala às vezes parecia ter sido mexida, mesmo eu sabendo que não abri. Uma lembrança veio, da primeira visita ao apartamento. Dona Célia parada no batente do quarto grande, olhar baixo, silêncio, como se lembrasse de algo, ou de alguém. De repente, eu não tinha mais certeza de nada. Peguei a carta onde a mulher escrevia. Eu sei que você está lendo. Eu sei que você me escuta.
pela primeira vez. Eu me perguntei se esse você era mesmo algo invisível, ou se era alguém de fato, uma pessoa, que talvez estivesse a poucos metros dela, de mim. Olhei para o teto, para as rachaduras, para o ventilador desligado, e sem pensar muito, falei em voz alta. Se você está me escutando agora... Minha voz falhou. Eu engoli em seco, continuei. Saiba que eu também estou te ouvindo, e eu vou descobrir quem você é. Assim que terminei a frase, as luzes piscaram. Por um segundo, tudo ficou escuro. E voltou. Eu congelei. O coração disparou. Tentei me convencer de que era um problema elétrico qualquer. Prédio antigo, fios velhos. Mas o timing, o exato momento, fez tudo ganhar outra dimensão naquela noite. Quando eu finalmente apaguei, não foi por descanso, foi por exaustão. E foi dormindo que a resposta começou a aparecer, não inteira, mas em pedaços, num sonho. Eu estava deitada na cama, no mesmo quarto, na mesma posição. Eu sentia alguém sentado no pé da cama, mas não conseguia ver quem. Apenas uma silhueta escura, mas humana. Essa pessoa levantava, andava até o guarda-roupa, passava a mão no fundo, pegava algo, virava de costas para mim e escrevia uma frase na parede. Eu tentava ler, mas as letras escorriam, como tinta molhada. A pessoa então se aproximava, parava do meu lado, tão perto que eu sentia o cheiro. Um cheiro conhecido, de gente, de suor leve, de desinfetante barato. Ela se inclinava no meu ouvido e dizia: "Você não precisava ter voltado." Nesse instante, eu acordei, suada, com o coração disparado. A frase ecoou a vaia na minha cabeça. Você não precisava ter voltado. Voltar de onde? Eu nunca tinha estado ali antes. Pelo menos não que eu lembrasse. Mas, e se essa história de repetição não fosse só coincidência? Passei o dia seguinte com uma sensação de estranhamento em relação a mim mesma. Como se eu tivesse duas versões. Uma que estava naquela casa agora, e outra que tinha estado ali antes. É estranho pensar isso, mas era como eu me sentia. O sonho não saía da minha cabeça, principalmente o cheiro. Não era cheiro de perfume, era cheiro de pessoa real, de alguém que se aproxima da gente. Eu comecei a prestar atenção em quem de fato tinha estado perto de mim nos últimos dias. Além de Dona Célia e seu Antônio, ninguém. Eu quase não saía, quase não recebia ninguém. A única pessoa que poderia se aproximar fisicamente daquele jeito, com aquele cheiro de corredor de prédio antigo, era alguém dali. Enquanto fazia café, o interfone tocou de novo. O som me fez pular. Atendi com a mão ainda tremendo. Era seu Antônio, dizendo que a imobiliária tinha deixado alguns papéis para eu assinar. Coisa de cadastro, se eu quisesse. Podia descer mais tarde. O nome imobiliária me acendeu uma luz. Até então, eu tinha aceitado tudo que vinha dela sem pensar. Contrato, chaves, a história do perfeito para recomeços. Decidi descer na hora. Na portaria, os papéis estavam em cima do balcão. Comecei a folhear. Dados meus. Assinatura. Cláusulas que eu já tinha lido. Foi aí que eu reparei num nome escrito de caneta num canto. Não era o meu, nem do proprietário. Era o nome da atendente que cuidou do meu contrato. Eu já tinha ouvido esse nome antes, mas não conseguia lembrar de onde. Perguntei para seu Antônio se ela tinha vindo pessoalmente deixar aquilo. Ele disse que sim, que tinha sido no dia anterior, de tarde. Quando eu tinha saído rápido para comprar pão, meu corpo gelou. Naquele dia, quando voltei do mercado, tive uma sensação leve de que algo estava diferente na sala, como se uma almofada estivesse fora do lugar. Mas eu culpei meu cansaço. Ela subiu? Perguntei. Ele disse que
que tinha deixado os papéis ali mesmo, que ninguém sobe em apartamento de morador sem ele estar. Mas ele também não tinha certeza. Não ficava colado no balcão o tempo todo. A cabeça começou a encher de hipóteses. Pedi o número da imobiliária. Disse que queria tirar uma dúvida de contrato. Seu Antônio anotou num papel. Me entregou. Voltei para o apartamento. Sentei no sofá, respirei fundo. Liguei. Do outro lado, uma voz feminina atendeu. Educada, neutra. Eu disse meu nome, o número do apartamento. Ela pareceu me reconhecer. Falou que lembrava do meu caso, do contrato rápido, do aluguel em cima da hora. Conversa foi se desenrolando, com perguntas minhas sobre cláusulas, reajuste, coisas práticas. Eu respondia no automático. Minha mente estava em outra direção. Esperei o momento certo. Então perguntei se ela sabia algo sobre a antiga moradora, se era normal aquele apartamento ficar tanto tempo vazio. Houve um silêncio breve. Depois ela disse que não tinha muitos detalhes, que sabia da história do desaparecimento, mas que isso era assunto delicado. Evitaram colocar no anúncio, porque assusta. A voz dela tinha uma ponta de algo. Não era culpa, nem medo. Era mais fascínio. Como se a história, para ela, fosse um caso interessante. Perguntei se ela mesma já tinha ido ao apartamento antes de mim. Ela disse que sim, que tinha ido uma vez para tirar fotos, há meses. Mas que no fim nem usaram as fotos. Por quê? Eu perguntei. Ela hesitou e respondeu algo que me arrepiou. Porque o ambiente não saía bem nas fotos. Ficava estranho, como se tivesse sombra onde não tinha. Não dava para usar. Ficava parecendo que tinha alguém lá dentro. Foi impressão minha, claro. Minha mão apertou mais forte o celular. Foi aí que eu ouvi ao fundo, na ligação, um som, como se alguém tivesse passado perto dela. Ela pediu um segundo, cobriu o fone. Conversei com alguém em voz baixa. Eu não entendia as palavras, mas o tom era de irritação disfarçada. Quando voltou, ela estava mais fria. Disse que precisava desligar, que qualquer dúvida era só ligar outro dia, antes que ela desligasse. Eu soltei. O nome da antiga moradora apareceu em algum documento aí? No sistema? Ela fez uma pausa. Disse que não podia dar informações pessoais de terceiros, que era a política da empresa. Eu insisti só um pouco. Ela repetiu a mesma frase e desligou. Fiquei ali, com o telefone na mão, o coração batendo acelerado, o silêncio do apartamento tomando de novo. Me levantei devagar. Fui até o quarto. Peguei a carta onde a mulher falava do objeto antigo. Coloquei ao lado da caixinha. Tentei pensar em outra possibilidade, em outro foco, algo que eu ainda não tinha olhado com atenção. Foi quando meu olhar caiu num detalhe que até então tinha sido só parte da paisagem. No canto inferior da parede do quarto, perto do rodapé, tinha uma área de tinta um pouco diferente, um retângulo discreto, como se alguém tivesse pintado por cima de algo. Eu nunca tinha dado importância. Acharia que era remendo de rachadura. Mas naquele momento, aquilo me chamou. Me aproximei, passei a mão. A textura era levemente mais grossa, como se houvesse mais camadas ali. Uma lembrança do sonho veio. A pessoa escrevendo na parede, as letras escorrendo. Meu coração acelerou. Na mesma hora, uma parte racional de mim tentou intervir, dizendo que eu estava indo longe demais, que era só um remendo de obra, que eu estava projetando coisa em tudo. Mas outra parte, mais profunda, sabia. Eu precisava ver o que tinha ali. Fui até a cozinha, peguei uma faca de serra, voltei, me ajoelhei perto do rodapé e comecei a raspar, devagar, com medo de me arrepender. A tinta começou a descascar em pedacinhos. O pó branco foi caindo no chão.
Por baixo, outra camada, mais antiga, de cor levemente diferente. Continuei. Meu braço doía. Minha respiração estava curta. Até que, de repente, um pedaço maior caiu, revelando parte de algo escrito. Era uma letra, grande, feita com alguma coisa escura. Um nó. Meu estômago virou. Continuei raspando. As letras foram se revelando, uma a uma. A tinta antiga se esfarelando. Quando terminei, eu não respirava. Na parede, perto do chão, estava escrito uma frase, com letras grandes, tortas, mais legíveis. Eu não estava sozinha. As mesmas palavras que eu vinha repetindo na minha cabeça. As mesmas do título que, sem saber, eu tinha dado para essa fase da minha vida. Eu me sentei no chão, as pernas moles, olhei para aquilo sem conseguir piscar. A frase parecia olhar de volta. Eu imaginei ela, agachada exatamente ali, com alguma coisa na mão, talvez lápis de olho, talvez carvão, escrevendo aquilo desesperada, com raiva de não ser ouvida, com medo de sumir sem testemunhas. Um arrepio profundo me percorreu, porque naquele instante eu tive certeza absoluta de duas coisas. Uma, que ela tinha deixado aquilo ali como um recado, não só para quem fosse encontrar depois, mas como um grito contra o silêncio que tentaram impor. Contra bilhetes dizendo que ninguém precisa saber disso. E duas, que de algum jeito que eu ainda não entendia. Eu e ela estávamos conectadas, não só pela casa, mas pelo tipo de solidão que nos trouxe até ali. A frase na parede parecia ter sido escrita para mim, do passado para o meu presente. Eu passei a ponta dos dedos levemente sobre as letras. Não para apagar, mas para sentir. Nesse exato momento, atrás de mim, no corredor. Eu ouvi um suspiro. Claro, humano. Me virei. O corredor estava vazio, mas o ar não estava. Ele carregava o peso de uma presença tão forte que eu não precisei ver. Porque ali, naquele segundo, eu entendi. As cartas não eram o fim. Nem a frase na parede, nem a caixinha. Aquilo tudo era só a superfície. Debaixo disso, tinha uma verdade maior, mais incômoda. E ela tinha menos a ver com apartamento e mais a ver com gente. Se você chegou até aqui, já vai clicando no botão de se inscrever e ativando o sininho para não perder as próximas histórias.